E aí, belezeira? Tranquilo, gente? Vamos dar sequência no estudo das funções inorgânicas, né? Eu vou completar cada tópico desse aqui, eu vou, né, me alongar um pouquinho. Não são assuntos complicados, mas eu quero fazer uma aula bem completa em termos de conceitos que envolvem a teoria dos ácidos, legal, e alguns macetes para nomenclatura, que eu acho que a gente só consegue andar na química se a gente consegue falar para você o nome do composto e você saber mostrar para mim a fórmula molecular, ou fazer o processo contrário, né? Eu te dou a fórmula molecular e você fala para mim o nome do composto, tá bom? Então o assunto da aula de hoje é ácido, e é sempre o mesmo esquema, a gente vai fazer o diagnóstico no final, legal? Lembrando que é opcional, certo? Toma um cafezinho, aqui na minha tabela periódica, vício químico, e vamos nessa. Galera, isso aqui você já está ligado, né? Você já sabe essa definição aqui. O que eu vou me importar na aula de hoje, né? Eu vou apresentar esse conceito para você de força de ácido, só que como na físico-química a gente faz cálculo com isso daqui, eu só vou apresentar a definição. A gente não vai fazer conta, né? Agora, para a gente não é importante, porque isso aqui é um assunto da inorgânica. Então, na inorgânica, a gente apresenta para vocês, né, as funções, aprende a dar nome, olhar para a reação e ver o que significa aquilo. E na físico-química a gente faz conta, legal? Né? Esse Ka aqui significa constante ácida, né? A gente vai estar fazendo conta com esse tipo de coisa, mas só lá na frente. Agora não. Agora eu preciso que você memorize o nome desses caras, beleza? Então eu vou ficar um tempão falando e repetindo, inventando macetinho na aula de hoje para ver se te ajuda aí na decoreba desse assunto que é decoreba, beleza? Então, a definição de alfa, também medida em porcentagem, é aquela definição matemática, né? É parte pelo todo, né? Que parte pelo todo? Moléculas ionizadas. Aqui, o que vai ser ionizado aqui? Produção de H+. Como, por exemplo, assim, ó, se eu estiver falando para você que algum ácido, ele está 0,92, ou seja, 92% ionizado, isso aqui vai me demonstrar, vai falar para mim em relação à força que esse cara tem, né? A mesma coisa acontece com esse outro aqui. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Interpretando. Você sabe da matemática, né? Que toda vez que a gente faz esse tipo de conta, isso aqui não pode passar de 1, beleza? E toda vez que a gente fala em termos de porcentagem, não pode passar de 100%. Está ligado disso, né? Então, em termos de força de ácido, toda vez que eu estiver falando de alfa, ele vai seguir essa regrinha aqui, ó. Lembrando que lá na físico-química a gente vai fazer conta com isso aqui. Então, todos esses valores que estão aqui, né, são exemplos, né, que a gente vai fornecer no exercício e a gente sai calculando. O que me interessa na aula de hoje, né, além de você saber que a força dos ácidos são calculadas, né, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender esse conceito aqui, ó, número de hidrogênio ionizável. Né? A gente não vai fazer conta agora, a gente só vai dar nome para esses negócios. A gente vai olhar para as reações e interpretar elas. Por exemplo, se eu tiver um único hidrogênio ionizável no meu ácido, por exemplo assim, ó, um único hidrogênio, olha o nome que ele recebe. Ele é monoácido. Ah, e esse monoprótico, o que significa? Ué, significa que é outro termo, eles são sinônimos. Segue essa lógica aqui, ó. Se eu tiver ao invés de um, olha que difícil. Se eu tiver ao invés de um, eu colocar dois hidrogênios ionizáveis. Ele é um diácido, 3, triácido, 4, tetrácido, esses outros nomes que ele recebe também. Diprótico, porque isso aqui tem a ver com próton. Lembra que tem a ver com próton? Olha lá a minha ideia, né? Eu tenho um hidrogênio, ele tem um próton e um elétron. CH+, ele perdeu um elétron, ou seja, eu posso chamar ele de próton, prótico. Tudo bem? É isso que eu quero dizer. Quais os exemplos que eu posso te fornecer com 2? Está aqui, ó, com 2, com 3, com 4. Né? Tem autor que gosta de falar assim, ó, se eu tiver 2 ou mais hidrogênios ionizáveis, significa que eu tenho um poliácido. Tudo bem? Lá no final da aula, eu vou estar apresentando algumas exceções para você, só que a gente só vai entender a exceção se a gente saber o nome das coisas, né? Então, eu posso classificar, em termos de ácido, eu posso pensar na força que ele tem. Então, lembrando, ó, eu tenho dois tipos, é o alfa, ou Ka, assunto para físico-química, tudo bem? Para inorgânica, o que é importante? Essa nomenclatura aqui, esses nomes aqui, ó. Né? Porque isso aqui vai estar no seu, né, vai estar no texto do seu exercício. Então ele vai falar, eu tenho um diácido, então você já sabe que tem H2 alguma coisa, tudo bem? E aí ele vai usar outros termos para você em termos em relação a nome. Se você perceber esses caras que estão aqui em cima, eles não têm oxigênio.
né? Então, é mais uma maneira de classificar os meus ácidos quanto à presença ou à ausência de oxigênio. E aí você segue a lógica, né? Se eles não tiverem oxigênio, eles vão ser classificados como hidrácidos. Se eles tiverem oxigênio, olha que criativo, óxido de oxigênio, ácidos, ou seja, ácidos que contêm oxigênio, tá bom? E como é que a gente dá nome para essa galera, né? Pensa nos hidrácidos primeiro. Sempre, galera, é sempre assim, sempre desse jeito. É ácido, blá, 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 hídrico. Para quem? Para os meus hidrácidos. Quais são eles? Pega todos aqueles caras que estão lá e coloca eles na coluna aqui, ó. Fazendo assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, o nome do ânion mais essa terminação hídrico. Aí você tem que usar o seu bom senso, porque se o meu ânion terminar com vogal, né? Tipo assim, cloro, eu vou omitir o O para não ficar cloro hídrico. Aí eu junto tudo, fica clorídrico. Assim, ó. O nome do ânion, né? Nada mais é do que o nome do seu elemento, né? Então, flúor hídrico, clorídrico, bromídrico e por aí vai, tá bom? Se atentando a esses dois nomes aqui, ó, esse cara aqui, SN, é o cianeto, é o nome do seu ânion, né? Que ele vai dar origem a um ácido cianídrico. Já é uma informaçãozinha para você anotar aí. Outra coisa, né? Por que o enxofre é sulfur? Porque vem do latim sulfur. Legal? E se por acaso eu estiver falando de ácidos que têm oxigênio? Simplesmente você vai colocar o nome do elemento e eu vou dar uma dica para você. Tipo assim, a aula em si, agora, é só decoreba, galera. E decoreba é aquela coisa que você tem que ficar escrevendo um monte de vez, né? Eu, como tenho uma dificuldade gigante para decorar as coisas, a gente já sabe, de tanto trabalhar com isso, quais são os ácidos, ou seja, os oxiácidos, que o vestibular mais gosta. Então, memoriza para mim essa frase aqui, ó, né? Bolo de chocolate não pode ser claro ou branco, indivíduo. Como assim? Olha lá, ó. Oxiácido, né? Não é ácido, H com oxigênio. O meu B, ele vai vir no centro. O meu C vai vir aqui. E seguindo todos esses que estão em negrito aqui nessa coluna do meio aqui, ó. Você já vai entender por quê. Beleza? Acredita em mim. Vai por mim. É uma diquinha. Né? Então, o bolo de chocolate não pode ser claro ou branco, indivíduo. Inteligência. Certo? Agora, que cor que tá esses Hs aqui? Tá assim, ó. Não tá azul? H azul? Aí tu fala o seguinte para mim, ó. Olha esse número muito louco que tá aqui, ó. Você vai ler assim, ó. H azul 321 321. Ó, 321 3, 2, 1. Beleza? E o oxigênio? Oxigênio é muito simples. Quantos oxiácidos eu tenho aqui? São 8. Os 3 primeiros e os 3 últimos, eu vou colocar 3 átomos de oxigênio. E os 2 do meio, eu vou colocar 4. Nossa, que doideira, velho. Parece que não. Quer dizer, parece que é uma doideira, mas não é não. Isso aqui vai te facilitar muito a vida por causa disso agora. Quer ver só que muito louco? A estrutura, a espinha dorsal, né? Isso aqui é para os óxidos. Esses aqui são os principais. Existe só esse? Não, mas esses aqui são os mais fundamentais. Isso aqui é importante você saber. E são dicas, né? Isso aqui é uma dica, né? O que é legal? Tudo vai ser assim, ó. Ácido, presta atenção nisso aqui, ó. Ácido, blá, 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 terminação ico. Todos esses oxiácidos aqui terminam em ico? Sim. E aí, tá vendo esses caras que estão aqui, ó? Tu vai colocar o nome do elemento. Como é que é o nome desse cara? Boro, lembrando daquele bom senso da vogal. Então fica bórico, carbônico, nítrico, fosfórico, sulfúrico. Então, ó, uma dica para o oxigênio. Não são 8, ó, são 3 no começo e no final, e 4 no centro. De novo, ó. Lembra aqui, ó, aqui, ó. Hidrogênio tá tudo azul. H azul, H azul, porque isso aqui é o H, H azul, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Oxigênio. Você coloca lá os hidrogênios, os oxigênios, e lembra, bolo de chocolate não pode ser claro ou branco, indivíduo. Né? Aí você coloca 3 no começo, 3 no final, e do centro você coloca 4. 4 que? Átomos de oxigênio, é isso que eu estou falando, é o que está escrito aqui. Ó. Beleza? Certo? Olha lá. Ácido bórico, carbônico, nítrico. Fechou? Tá? Agora são mais decoreba, galera. Isso aqui é pura decoreba, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou te dando uns macetes para poder te facilitar a vida aí na hora do seu vestibular.
Então, o que é importante você fazer? Né? Esses caras que eu selecionei aí, tanto o nítrico quanto o sulfúrico, eles podem ter a retirada de um oxigênio. Né? Eles podem perder um oxigênio. Quando eles perdem o oxigênio, aquilo que era ico, olha para o final, vira oso. Tá vendo? Como assim oxigênio? Não era 3? Pega esse treco aqui e tira só um oxigênio, não fica 2? Então 3 menos um oxigênio, 2. No lugar do ico vira oso. A mesma coisa vai acontecer com o sulfúrico. Né? Então o nome desse ácido aqui, ó, HNO2, ácido nitroso. H2SO3, ácido sulfuroso. É decoreba? É decoreba, não tem nada a ver com isso. Beleza? Olha para esse cara aqui agora, ó, fosfórico. Esse cara, ele pode perder um oxigênio e depois perder de novo. Então, ele pode acontecer isso aqui, ó. Ele perde o oxigênio, de ico vira oso. E aí acontece o seguinte, esse daqui, quando ele perde mais oxigênio, fica igualzinho, só que aqui no começo vira hipo. Assim, ó, hipo fosforoso. Tá vendo que era 4? Eu só mexi em oxigênio, era 4. Perdi um, ficou 3. Perdi mais um, ficou 2. Isso aqui é uma maneira que a EUPAC fez para colocar nome, pessoal. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Passa um telefone lá para sou EUPAC. Vocês estão me tirando? Não tenho nada a ver com isso. Então lá vou eu. Olha para esses caras aqui. Esses outros dois, né? Só esses dois? Não, só estou selecionando esses dois, tá bom? Porque senão fica decoreba demais para você. Você tem bastante coisa para escrever, né? Só em 10 minutos de aula. Então você tem aqui, ó, né? Você pode estar perdendo ou ganhando oxigênio. Né? Então vamos pensar só nesse daqui, ó, né? Se eu perdi oxigênio, o que era? Ico vira oso, beleza. Se eu perder de novo, o que vai acontecer? Mesma coisa, só que coloca um hipo aqui. Fechou. E se eu colocar um oxigênio, que é o caso, que é esse caso aqui? Se eu colocar um oxigênio aqui, não vai ficar um quatrinho aqui? Sim, só que isso aqui fica igual, só que nesse começo fica per. Beleza? Tá vendo que o finalzinho tá igual? Clórico, clórico, só que eu coloco o prefixo per na frente, né? Porque ele ganhou um oxigênio. Mesma coisa vai acontecer com esse outro aqui, ó, né? Então, se ele perder o oxigênio, de ico vira oso. Se ele perder de novo, coloca o hipo no começo. Se acrescentar o oxigênio, fica a mesma coisa, só coloca um per na frente. Fechou? Parece que você tá ficando louco. Calma, velho. Relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Isso aqui é decoreba. Isso que você vai pegar com o tempo. Eu só tô colocando os macetes para ver se te facilita a vida. Vem comigo, ó. Isso aqui é tudo macete de cursinho, velho. Né? Então é importante você aprender isso aqui e ficar muito bem colocado na hora do seu vestibular lá, tá bom? Então lá vou eu, ó. Pensa assim comigo, ó. A gente lê dessa maneira, assim, ó, mosquito raivoso. Então se eu tenho o ânion e eu quero transformar ele num ácido, tá bom? Né? Aquilo que era ito vai virar oso. Como assim? Assim, ó. Se eu arrancar os hidrogênios que estão aqui, tá vendo que eu arranquei os hidrogênios que estão aqui? Arranquei tudo, ó. Tô colocando um paralelo aqui para você ver, ó. Não tirei o hidrogênio daqui? Sim, no lugar do oso virou ito e do ito virou oso. Então, no lugar de eu escrever, ao invés de eu colocar ânion nitroso, eu falo ânion nitrito, ácido nitroso. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Ânion fosfito, ácido fosforoso. E esse aqui eu quero que você memoriza ele, tá bom? Principalmente por causa desse H que está aqui na frente. Ó. Você vai entender isso aqui no final da aula, legal? Segue a lógica agora aqui, ó. Né? Ito, oso. Ito, oso. Tanto faz se eu coloquei hipo, só mudou o final. Beleza? Mesma coisa, ó. Continua a sequência aqui, ó. Então você lê comigo aqui, ó. Mosquito raivoso, te bato, te pico, te meto no vidrico. O quê? Assim, ó. No lugar do ato, vira ico. Toda vez que eu tiver nessa linha aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Ato, tá vendo, ó? Olha lá, ato, ó. Vou ficar aqui no centro, ó. Ó, ato, ico. Ato, ico. Ato, ico. Ato, ico. Beleza? Independente se eu tenho per na frente, ó. Ato muda só o final, o per se mantém. Beleza? Isso aqui é macete, tá? Todas as tabelas periódicas, né, no verso dela, principalmente quando tem uma porção de informações, está escrito lá, principais ânion, principais oxiânion, legal? Principais ácidos, isso aqui é só uma ajuda, legal? Então, segue a lógica lá, onde que eu estava, ó, mosquito raivoso, te bato, te pico, te eto, esses aqui são os hidrácidos, hídrico, olha lá, do hídrico, do hidrácido, olha lá, ó, fluoreto. Da onde que veio isso? Do fluorídrico. Então, o ânion fluoreto vai dar origem a um ácido fluorídrico. O ânion brometo vai dar origem a um ácido bromídrico. E por aí vai. Legal? Tá? Uma coisa importantíssima. Importantíssima. Quando a gente calcula o alfa, eu não vou calcular. Eu só vou usar o conceito. Tá? Quando a gente calcula o alfa, a gente não colocou lá moléculas ionizáveis pelo total?
Não foi ionizável? O ionizável não era esse cara que está aqui? Então, uma coisa importante, né? Livro, vestibular, ele gosta de colocar essas duas maneiras de representar a equação de ionização. Ou ele representa com a água aqui em cima, né? Então eu tenho HCl, entra a água e forma esses caras, ou ele coloca a água como parte dos seus reagentes. Se ela fizer parte dos seus reagentes, ele vai dar origem a esse outro cara aqui, ó. Ah, mas H mais e H3 ou mais não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Só que aqui eu estou colocando a água implicitamente. Aqui eu estou colocando explicitamente os meus reagentes. Então, se eu pegar esse cara aqui, por exemplo, e falar assim para você, ó, né, um treinão aqui, ó, escreva para mim a equação de ionização total desses caras aqui. O que eu vou fazer? Ó? Eu tenho o meu ácido clorídrico, vou jogar água, eles estão aqui em cima. Né? Então, quando a água está aqui em cima, o que vai virar? H mais aquoso e Cl menos. Esses caras aqui vão se separar. Né? Na verdade, esse cara vai ser formado. Tudo bem? Né? Lembra dos meus negocinhos lá. Ó, né? Olha lá. Eu tenho um próton e um elétron, perde e fica só um próton. Né? Que vai dar origem àquele ácido lá monoprótico, diprótico, todo aquele conceito lá. Se eu pegar esse cara aqui, o que vai acontecer? Ó, lembra de colocar os nomes. Eu já estava esquecendo. Ó, uma coisa importante, se eu colocar esse aqui, ó, ácido sulfídrico, né? Ele vai estar colocando aqui, ó, ele vai estar formando esses dois hidrogênios aqui, ó. É esses caras aqui que vai entrar no cálculo do meu alfa. Mas isso é assunto para físico-química. Agora eu só quero que você olhe para isso e interprete. Fechou? Então, se eu tenho a água aqui em cima da minha flechinha, né, sendo aquoso, né, ou gasoso, ela vai estar formando, né, ou seja, ela vai estar ionizando, né, a minha equação. Então, essa aqui, quando ele fala assim, ó, escreva a reação de ionização, é isso que você tem que escrever. Legal? Treina com esses outros caras aqui, ó, colocando o nome dos ácidos e o nome dos ânions. E aí é interessante, galera, sem medo de ser feliz, né? Se você fez a anotação e você precisar toda hora ficar olhando, não tem problema, né? Não se sinta mal com isso. Decoreba é assim mesmo. Você vai memorizando, consultando. Então você tem que ter a tabela periódica na tua mão. Né? Se você quiser fazer esqueminha, colocar na parede do quarto, alguma coisa para poder te facilitar a vida, né? Você vai fazendo tantas mesmas coisas e fazendo bastante exercício que o negócio fica comum. Legal? Né? E se eu estiver falando para escrever equação de ionização total quando tiver oxigênio? É a mesma coisa. Quando tem água aqui, o que é a única coisa que vai acontecer daqui? Né? Eu vou estar formando meu H+, tudo bem? Esse H+, que está aqui, e separando do meu ânion. Né? E o que vai acontecer aqui? Mesma coisa. Qual que é o nome desses caras aqui? Consulta lá atrás que você acabou de copiar. Ácido perbrômico, né? Então, esse daqui vai ser no lugar do ico. O que vira mesmo? Mosquito, raivoso, de bato, de pico, de medo, no vidrico. Né? O ico vira o quê? Ato. Mosquito, raivoso, de ato, de pico. Beleza? Né? E o per fica da mesma maneira da frente. Lembrando que isso aqui, galera, sei lá, do 10º minuto de aula até agora, é tudo macete, né? Para ver se te facilita a vida, tá bom? Não falei nada demais até agora. A gente já tinha falado isso daqui na introdução. Você percebe que as coisas são totalmente repetitivas, né? Mesma coisa. Faz essa ideia aqui para todos esses caras que estão aqui, né? Lembrando que isso aqui é treino, é tudo treino. Então aqui vai ficar um H+, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 2, H+. Vai estar colocando aqui, você sempre tem que colocar balanceamento aqui. Você nunca pode esquecer de balancear. Legal? E coloca o nome deles para você treinar, né? Como é que é o nome desse cara aqui? Esse aqui é o sulfato, e esse aqui? Né? Esse aqui é o nitrato, e esse aqui? Consulta suas anotações lá, né? E aí que entra a grande sacada, pessoas. Né? Você lembra que eu falei para vocês, ó, presta atenção nesse cara que eu vou falar dele lá no final? A gente está chegando no final. Olha lá. Esse cara aqui, né? O que vai ter que estar na tua cachola? Número de hidrogênio ionizável. A gente não vai fazer conta. Eu só estou pegando a inorgânica e te explicando. Conta na físico-química, né? Onde a gente vai apresentar para vocês a ideia de equilíbrio, né? Onde vai apresentar o Ka, que é a constante ácida, o Kb, que é a constante básica, o Kw, que é a constante da água, e por aí vai. Isso é físico-química. Agora eu só quero o conceito. Entenda o conceito agora. Olha lá. Se eu pegar e desenhar a estrutura, né, dos meus 3 ácidos,
né? O que eu vou perceber? Que a quantidade de hidrogênio ionizável será dada por aqueles, no caso nesse caso aqui, tá? É porque eu estou falando de um oxiácido, eu posso estar falando de um hidrácido e aí a conversa é diferente. Eu estou falando para esse cara aqui, ácido fosfórico, né? Que lá no diagnóstico vai ter um brinde para quem ficar até o final. Os hidrogênios que são ionizáveis são aqueles que estão ligados ao oxigênio. Então, esse cara vai ter 2 hidrogênios ionizáveis, vai ter 3 hidrogênios ionizáveis. Esse cara vai ter 2 e esse cara vai ter 1. Isso aqui vai dar origem a um nome, né? Ou seja, em termos de classificação de ácido. Né? Lembra que a gente pode classificar calculando o grau de ionização, ou Ka, a fisicoquímica, ou a gente pode classificar ele pela quantidade de hidrogênios ionizáveis. No caso do ácido fosfórico, lembrando, isso aqui é uma exceção. No caso do ácido fosfórico, por que esse cara aqui é um triácido? Porque os hidrogênios ionizáveis são aqueles hidrogênios que estão ligados ao oxigênio. Então, esse cara é um triácido. Quando você bater o olho aqui, ó, tá vendo que dá uma vontade de falar que é um triácido? Mas não é. Porque quando a gente desenha a estrutura dele, a gente pode desenhar com essa ligação coordenada antigamente chamada de dativa, ou a gente pode falar que esse treco aqui é uma dupla ligação. Tá legal? Aí vai dar uma impressão que o meu fósforo aqui está fazendo 5 ligações, mas não é, né? Isso aqui aparece bastante, principalmente em vestibular mais avançado. Por que esse cara aqui tem 3 Hs e ele é um diácido? Porque eu tenho apenas 2 hidrogênios ligados a átomos de oxigênio. A mesma coisa acontece aqui. Por que aqui tem 3, né? E ele é um monoácido? Porque eu tenho apenas um hidrogênio ligado a um átomo de oxigênio. É esse hidrogênio que é ionizável. Esses outros 2 aqui vão fazer parte do restante. Então, quando eu fizer a reação, né, a equação, fizer a representação da equação de ionização total, o que vai acontecer nesse caso? Eu vou ter 3H+, né? E aí o resto vai, né, eu tiro os H+ daqui, e é esses caras que vai dar origem para mim a essa carga. Então já entra mais uma ideia. Quando eu faço o balanceamento, eu não posso pensar apenas na quantidade de átomos, eu tenho que pensar na carga também. Se eu olhar 3 mais 3 menos, o total de carga que está deste lado direito, ou seja, do lado dos produtos, é 0, que é igualzinho essa quantidade que está aqui. Tá ficando difícil. Não tá não, quer ver só? Esse aqui é outro nome que ele recebe, tá bom? Você já vai entender. Lembra, tá vendo isso aqui, ó? Ele não são 2 hidrogênios ionizáveis? Ele não é um diácido? Sim, ele é um diácido. Dá vontade de falar que é 3, mas não é. Lembrando que isso aqui é exceção, né? Todos os derivados dele. Quando eu fizer a equação de ionização, eu vou ter formação apenas de 2H+. E tá vendo esse hidrogênio que está aqui? Isso aqui vai dar origem para mim, numa reação de neutralização, por exemplo, se ela for parcial, se ela for total, a gente vai falar na aula de sais. Mas se eu estiver fazendo uma neutralização parcial, ela vai dar origem para mim a um sal que tem característica ácida, por causa desse hidrogênio que está aqui, ó. Tá? Olha o outro nome que esse ânion recebe, né? Que esse íon negativo recebe. Olha o balanceamento de carga. 2 mais 2 menos. 0 de um lado, 0 do outro. Por que eu só formo 2? Porque eu tenho apenas, nessa estrutura, 2 hidrogênios ionizáveis. Segue a lógica. Segue a lógica, segue a lógica. Por que esse cara é monoácido? Porque vai formar um H+, olha lá, um H+. E esses outros dois vão ficar junto com o resto. Então vai vazar esse cara daqui, vai ficar aqui, vai sobrar 2, olha lá, 2, P, O2, O2. Então por isso que esse cara é classificado como monoácido. Lembrando que isso aqui é uma exceção, tudo bem? Esse é uma exceção, eu tenho que dar nomes diferentes para eles, né? Olha o nome que recebe esse ânion aqui, ó, tá? Então, para essa aula, o que é interessante você perceber? Até a exceção, decorar tudo o nome daquela galera que está lá, tá? Porque agora eu vou fechar a aula com essa ideia aqui, ó. Se eu estiver falando lembrando que é exceção, né? Então eu tenho nomes diferentes para ideias e conceitos diferentes, tá bom? Então, por exemplo, esse cara aqui, ele pode apresentar essas outras 3 ideias aqui pra gente, ó. Ele pode ser fosfórico, ou tem alguns autores que chamam de ortofosfórico. O que quer dizer isso? Significa que esse cara, dentre esses 3 que estão aqui na tua frente, ele é o mais hidratado. Como que eu faço para isso chegar aqui? É muito simples. Você multiplica toda essa galera por 2 e desconta a água. Toda vez que eu faço isso, eu vou estar formando um ácido piro alguma coisa. Tá vendo que o fosfórico está igual, mas eu estou colocando um piro na frente? Parece que está ficando complicado, mas não está não. Olha lá. O ácido fosfórico, você percebe que eu falei lá atrás que ele era exceção de algumas coisas? Né? Agora eu só estou fechando aquela ideia. Se ela é exceção, é uma hora que você tem que assistir com bastante calma esse tópico da aula. Né? Então, o que eu estou querendo dizer?
Para eu chegar nisso aqui, eu tenho 2 ácidos fosfóricos, né? Menos uma água. Olha lá, ó. Tô querendo dizer isso aqui, pessoas, ó. Eu tenho 2 vezes esse fosfórico, então multiplica todo mundo por 2. Não vai ficar 6, 2 e 8? Agora desconta a água, né? Então 6 menos 2, 4. 2 menos nada, 2. 8 menos 1, 7. Fechou? É exceção, tá? E esse aqui, eu pego esse cara que está aqui e desconto uma água. Pego esse cara que está aqui e desconto uma água. 3 menos 2, 1. P, não tem que descontar nada. 4 menos 1, 3. Fechou? Tá? Isso aqui cai bastante? Só em vestibular militar, velho. Se cair alguma coisa muito específica, ou ele perguntar alguma coisa do ácido fosfórico, você já sabe que é por causa da estrutura molecular. Tá bom? Como eu não sei o que você vai prestar, eu já estou adiantando para vocês aqui, tá? Então, faz o diagnóstico, né? E o ácido fosfórico, ele está bastante presente no refrigerante. Por isso que a gente fala e estuda bastante dele, né? Porque a gente consome muito refrigerante. É só por causa disso, Kiko? Não, velho, é porque isso é uma das ideias. Então, olha o bônus que eu falei para vocês, para quem ficou até o final. Tenta fazer uma pesquisa de aplicação e obtenção desse ácido, né? Lembrando, galera, que isso aqui não é obrigatório, tá bom? Fechou? Né? Se tem uma coisa importante para você fechar e entender nessa aula é que decoreba é escrita. Tem que pausar e escrever, pausar, escrever, pausar, escrever, pausar, escrever. Tá bom? Se você for analisar em termos de conceito mesmo de aula, foram 12 minutos de aula. O resto é tudo macetinho para poder te facilitar a vida. Fechou? Beijos e abraços. Dá um like aí para nós, que vocês não estão dando like. E uma advertência. Isso aqui eu uso, galera, desde quando eu tinha idade de vocês, né? O que eu estou querendo dizer? Que eu não copio tendência, eu lanço tendência. É diferente, né? Essas modinhas que tem em seriado, nada mais, nada menos do que copia o professor que você tem. Tchau.